Olá, amigos! Hoje meu dia vai ser uma semi-loucura, porque eu vou ficar das 3 horas da tarde até as 10 horas da noite na faculdade. Eu tenho uma prova de inglês pra fazer, basicamente uma prova quase de proficiência, e eu tenho um bom tempo pra matar na faculdade antes da minha aula propriamente dita. De Relações Internacionais, que é às 7 horas da noite. Então eu resolvi gravar o meu dia pra vocês. Eu saí de casa, era tipo 2 horas, porque eu ia pegar meu ônibus 2h30 pra chegar na faculdade antes das 3, que era o horário que eu ia fazer minha prova de inglês. Eu fiz a prova absurdamente rápido, e aí eu tava com fome, então eu comprei um cachorro-quente que fica sempre aqui na frente da faculdade e fui pra biblioteca estudar, porque eu tinha muito tempo pra matar. Eu terminei a prova, era tipo 13h30, 4 horas, e a minha aula de economia, que era o que eu tinha nesse dia, só começava às 7 horas da noite. Só que não valia a pena pra mim ir pra casa novamente, porque eu levo bastante tempo no transporte público, então eu resolvi ficar na faculdade, peguei uma das salinhas particulares que tem lá na biblioteca e fui estudar. É uma salinha super simples, tem uma mesa, 2 cadeiras, o principal pra mim tinha tomada e era silêncio, então era tudo que eu precisava. Se tu caiu aqui de paraquedas, esse é o primeiro vídeo meu que tu vê, é prazer, eu sou a Rai, eu faço 2 faculdades, sendo uma delas Relações Internacionais numa faculdade federal, que é onde vocês estão me vendo nesse exato momento, e eu também faço comércio exterior. A prova que eu fiz mais cedo nesse dia, na realidade, era uma prova de dispensa de uma disciplina. A disciplina era inglês instrumental, e basicamente, se eu passasse na prova, eu tinha o direito de ser aprovada na matéria sem precisar cursar ela. Isso é uma coisa muito, muito importante pra mim, porque eu aprendi inglês completamente sozinha e do zero, de casa. Nunca fiz cursinho, nunca tive professor particular, então tudo que eu sabia eu aprendi sozinha. E eu nunca tinha feito nenhuma prova de idiomas até então. Enquanto eu edito esse vídeo, já saiu o resultado e eu tirei 10 na prova. Isso foi uma coisa muito, muito, muito importante pra minha autoconfiança, porque aí eu percebi que eu realmente tinha que acreditar mais no meu potencial. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre como aprender idiomas sozinho de casa, porém, se tu quer aprender inglês sozinho em 6 meses, eu coloquei aqui no primeiro link da descrição o cronograma que me fez aprender inglês do zero ao avançado sozinha de casa em 6 meses. Depois que eu já tinha feito a primeira tarefa do dia, que era realizar essa prova, eu peguei o meu bloquinho da Gravitando, que é um bloquinho de tarefas que salva muito, muito, muito a vida, e coloquei no papel tudo que eu pretendia fazer nessa tarde antes da aula começar. O link pro bloquinho também tá aqui na descrição, e não esquece que a gente tem cupom de desconto que é a RAI. A minha primeira tarefa depois da prova era justamente fazer a leitura obrigatória. Essa era uma leitura para a disciplina de Teoria das Relações Internacionais, que eu tinha bastante leitura para fazer, uma matéria super pesada, e eu já tava com leituras atrasadas. Como dá pra ver, eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de fazer leitura ativa na hora de estudar. Que pra quem não sabe, é basicamente, em vez de só ler o texto, eu sublinho, eu escrevo, eu risco, justamente pra eu entender o que eu realmente tô compreendendo desse assunto ou o que eu tô só lendo. Essa é uma leitura que eu já tinha começado, mas eu tinha parado nessa parte aqui, e ainda faltavam 12 páginas pra eu concluir a leitura, então foi por ela que eu comecei. Eu normalmente uso um color code, que é basicamente um código de cores que fazem sentido na minha cabeça. Nesse texto eu usei o azul para coisas importantes e que eu entendi. Eu usei o roxo para o título das coisas, como por exemplo, eu me deparei com a definição de estado, então eu marco a palavra estado de roxo e marco a definição dela em azul. E também usei a cor vermelha para marcar coisas que eu não entendia. Eu gosto de marcar realmente com marca-texto de vermelho o trecho inteiro que eu não entendi, e eu ainda escrevo o que exatamente eu não entendi para poder perguntar pro professor durante a aula. Eu consegui terminar a primeira leitura, começar a segunda leitura, e eu parei porque eu percebi que eu já tava com a cabeça absurdamente cheia. Então eu resolvi sair das leituras acadêmicas e ir para as leituras que eu faço por conforto. Botei uma playlist que era relacionada com o livro e fui ler. Eu tô dando estilhaça-me pra uma série de vídeos diferentes aqui no canal, que é basicamente lendo livros famosinhos do TikTok. Provavelmente ainda não saiu, mas é o próximo vídeo, então se inscreve pra não perder. Eu amo ler ouvindo música. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta, mas eu gosto muito, muito, muito. E não, por incrível que pareça, não me atrapalha, me ajuda muito, porque eu entro muito mais no universo. Eu simplesmente ignoro a minha existência e viajo pro universo que eu tô lendo. Quando eu fui ver, já tava dando o horário pra eu ir pra aula, então eu marquei no bloquinho que eu já tinha feito, mas antes de ir eu resolvi revisar alguns dos slides que a professora ia dar hoje, pra não chegar na aula boiando completamente, e fiz um mini resumo.
Agora era hora de começar a guardar o material pra ir pra sala de aula e como pra ir pra biblioteca a gente não pode entrar de mochila, eu levo pra biblioteca só realmente o que eu vou usar na sessão de estudos. Que no caso nesse dia foi só meu tablet, que eu sempre levo com o teclado, a minha leitura atual, que era Estilhaçame, e meu bloquinho de tarefas, porque ele é muito prático, cabe até no bolso da calça se precisar, e o meu tripé, porque eu tô gravando pra vocês. Peguei tudo, botei debaixo do braço, fechei a salinha, porque eu tenho que entregar a chave de volta, e fui direto pra sala de aula. Hoje eu tinha aula de Economia Internacional e sim, eu uso o meu tablet como caderno para todas as matérias, porque facilita muito a vida para mim. Por exemplo, nessa disciplina o professor disponibiliza os slides antes da aula. Por isso que eu disse que antes da aula eu já ia dar uma lida no que ele ia falar hoje para ter uma noção, sabe? Normalmente nas matérias eu prefiro digitar enquanto o professor fala, porque aí fica mais fácil de eu acompanhar. Só que como esse já disponibiliza os slides, eu prefiro escrever em cima dos slides, que é mais prático. E na minha cabeça faz mais sentido também. Para sobreviver até as 10 horas na faculdade, eu sempre levo meu café nessa garrafinha térmica que mostra a temperatura. Também foi super barato, o link também tá aqui na descrição. Eu não gosto de tomar café preto porque me dá ansiedade, mas eu tomo café com leite. E sim, eu tomo enquanto eu tô tendo aula, porque senão eu não tenho energia pra terminar. A aula acabou realmente depois das 10, eu cheguei em casa mais ou menos umas 11 horas, eu fiz uma xicarazinha de café, dessa vez um mocatino de canela, e fui sentar pra terminar minha leitura de Estilhaçame, porque tava muito no finzinho do livro, tava num momento muito assim, ó. Sabe quando tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que tu não quer realmente parar de ler? Era no momento. Como eu já tinha passado o dia inteiro estudando, eu ia me cobrar de não estudar depois da aula, eu realmente queria só descansar a mente antes de dormir, então eu sentei tapadinha com o meu cafezinho pra terminar de ler. Como eu moro no Rio Grande do Sul e a gente tá no inverno, é bem normal fazer tipo 5 graus à noite, então ter algo quentinho pra tomar e estar tapada na minha cama era algo essencial pra ter uma leitura confortável. E eu fiquei tão confortável que eu terminei o livro super, hiper rápido, tava com vontade de já pegar o próximo, mas como já era de noite, eu resolvi só pegar meu diário de leitura pra botar a leitura concluída. Eu fiz esse diário de leitura do zero no vídeo anterior deste canal. Deu muito trabalho criar cada página, porque eu fiz páginas que me incentivassem a ler mais, além de controlar as leituras que eu já fiz. Tem muito desafio de leitura justamente pra me fazer ler mais e com mais frequência. E eu tô disponibilizando ele prontinho pra vocês aqui no link da descrição. E sem exagero, preencher o diário de leitura com as minhas leituras concluídas é a parte mais satisfatória pra mim. É automático. Eu termino uma leitura e eu vou direto preencher o diário de leitura. No final eu dei 4,5 estrelas pra Estilhaçame, me surpreendeu demais, mas eu vou deixar melhor pra falar pra vocês o que eu achei no vídeo de Lendo Famosinhos do TikTok.